é Thiago Flores, eu sou cientista social, jornalista, sou pesquisador responsável pela pesquisa Peso e pela exposição do mesmo nome. É uma investigação sobre a trajetória do rap do Distrito Federal. Não é uma historiografia, ou seja, a gente não está interessado em contar a história, mas apresentar essa trajetória por diferentes pontos de vista, apontando reflexões importantes, momentos marcantes e debates que são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento da cena. Nem sempre foi rap, sacou? Eu sempre fui muito precoce em relação à música. Sempre fui um pesquisador ávido, sacou? Interessado por tudo que era relacionado à música para além do som, né? Tipo, eu sou um moleque que fui criado com a MTV, então isso já expande a vivência da música para além da experiência sonora, né? Então eu gostava muito de assistir clipe, de ver os bastidores, a parada, documentário. E na época dos anos 90 a gente tinha mídias, né? Revistas falando de música, né? Então sempre gostei de ler. Então quando eu tinha 9 para 10 anos eu já era viciado em música, sacou? Nessa época eu gostava de rock, né? Gostava de punk, de metal, sacou? Então meu quarto era cheio de pôster. Eu gostava de comprar aquela revista Showbiz. Eu tinha várias entrevistas e tal. E isso foi até eu ver o clipe do Racionais MCs na MTV, que foi o Diário de um Detento. Não tinha sido o primeiro rap que eu tinha ouvido. Eu já tinha uns CDs, tinha um Gabriel Pensador, os vizinhos lá tinham um Alho, um Câmbio Negro, mas não era viciado. Mas quando eu ouvi o Diário de um Detento, isso mudou muito, mexeu muito com a minha cabeça. Aí, poucos dias depois, eu juntei um dinheiro e fui na loja de disco e comprei o disco do Racionais. Eu ouvi esse disco muito profundamente, todos os dias. Um Discman, não tinha um aparelhinho de som no banheiro enquanto eu tomava banho. Então, velho, eu ouvi muito esse disco. Isso mudou muito, não só minha forma de escutar música. A forma de escutar música foi a primeira mudança mais superficial. Então, aos poucos eu fui retirando os posters, principalmente porque cantavam em inglês, fui tirando tudo e fui observando o que os caras falavam, velho. Então, assim, dos 12 até os 14 anos eu ouvi muito Racionais, que eram mais ou menos o que eu ouvia. Racionais e coisas pontuais que chegavam até mim, não era tão buscador de coisas, né? Aí, com 15 anos, conheci um moleque que é o Paik Santarém, que ele foi o orientador da pesquisa Peso. Ele era do Grêmio, da escola que eu estudava. Ele promoveu um debate sobre um documentário que chamava Notícias de uma Guerra Particular, da Kátia Lund. Quem foi debater esse filme foi o ex do Câmbio Negro e o capitão do BOP, assim, o capitão da polícia, sacou? Vai pra falar de tráfico de drogas, de política de segurança pública. Então isso já me abriu um outro leque que tem a influência do rap, que tem a ver com a análise social e a questão da própria violência, do tráfico de drogas, que sempre foi uma temática que me interessou muito.
E isso abriu um leque também para eu buscar coisas daqui de Brasília e buscar os gringos. Então já era uma época que a internet estava mais fácil. Até os meus 12, 13 anos, a internet não era um negócio tão fluente, véio. Tinha que esperar um horário X e era caro, era discado. E nessa época, véio, já tava bombando o Napster, esses aplicativos de compartilhamento de arquivo. Então isso facilitou muito buscar, velho. Aí era fácil eu buscar discografia, sacou? Eu sempre fui um cara que busquei muita discografia. Aí nessa época também, velho, é um bagulho, uma vivência que não tem a ver explicitamente com rap, mas que é uma vivência que tem a ver com a vivência do hip hop. Eu fui atleta de futebol, jogava no Clube do Senado. O Clube do Senado ele fez uma peneira em vários lugares do DF para formar o time. Como eu já jogava com treinador, eu não fiz a peneira, eu entrei nesse time assim. Mas eu entrei numa configuração do time que foi única na minha vida e eu acho que nunca mais vai se repetir. Eu era o único moleque branco e o único moleque do plano do time, velho. Então nós jogou o campeonato estadual, né, o campeonato do DF, que a gente visitou todas as quebradas de ônibus, então viajava com os moleques do time, todo mundo de quebrada, todo mundo preto, e viajava pra quebrada dos caras, passava as tardes, jogava, e dei um rolê no DF inteiro, então eu pude viver uma coisa que a minha juventude do plano provavelmente viveria. Então isso já me deu uma outra vivência de rap, que isso influenciou muito na escolha do meu curso, foi Ciências Sociais primeiro, depois Jornalismo. Então quando eu entrei já na faculdade, eu já era completamente vidrado em rap, sacou? Não só em rap, eu sempre gostei dos elementos da cultura hip hop. Que eu tenho menos intimidade é o break, porque eu não danço, mas eu gosto de observar. Mas sempre pesquisei muito sobre grafite, sobre DJ. E até esse ponto fluiu assim, um interesse de fã mesmo. A parada do trampo, do peso, velho, porque entrar nisso, ela surgiu depois de muitos anos já de vivência profissional. Eu sou gestor cultural, produtor cultural, então eu elaborei muito projeto para captação para muita gente de Brasília, muita gente do DF. E nisso eu pude conhecer profissionalmente a comunidade de fazedores de hip hop aqui no DF. Fiz DVD para vários grupos, clipe, turnê, encontro de grafite, exposição de grafite, break, oficina. Então eu pude mapear bem a cena e quais as agruras da cena, as deficiências. E aí eu pude localizar o que eu poderia contribuir como uma forma de agradecimento pelo rap ter direcionado os caminhos da minha vida, véio. E o que eu sabia fazer era pesquisa na intenção de não eu falar sobre o movimento, mas eu consegui organizar e sistematizar um conhecimento que estava difuso e abrir espaço para que as pessoas dessa comunidade pudessem falar sobre esse conhecimento que elas produziram. Eu acho o seguinte, mano, que seria bem possível eu ter um lado político bem aflorado e sensível a questões sociais e com um desejo de aprofundar nessas análises, mesmo sem ouvir rap. O que o rap me trouxe, e eu acho que é o diferencial da minha sensibilidade, como você falou, é tornar essas análises humanas. Entender que isso não tá no lonjão lá nos livros, sacou? Isso tá na rua, mano. Isso tá no cara, na mulher que trabalha na casa dos seus pais, no cara que serve um cafezinho, no cara que é o garçom. E entender que isso tá muito perto e muito profundo. Então o rap
me aproximou dessa realidade, eu acho que de uma forma mais humana, mais visceral, e entender que não são só indicadores, não são só análises, são vidas e vidas inteiras de parcelas gigantescas da população, e que, apesar de ser o protesto que aparece mais no rap, principalmente quando eu comecei a ouvir, não se limita a isso, sacou? Não se limita a protesto, mas foi o rap que começou a me dar outros contornos para problemas que eu conseguia explicar sociologicamente e antropologicamente, mas não conseguia ter o mesmo tipo de sentimento. Então, o cara colocando no papel, ali na música, na emoção, conseguia me transportar para um lugar mais emocional. O Emicida fala uma parada interessante. Quando os boys escutam Racionais, né, velho, eles escutam essa fala do bandidão, do mala, do valentão e do vida louca, né, velho. E eu nunca curti muito essa lombra. Sempre curti o que o Emicida falava, mano. Racionais é tipo um hino de esperança, sacou, velho? É tipo uma oração à resistência, à autoconfiança, à autovalorização. E voltando ao lado político, o Brasil, mano, é o país do abandono, sacou, velho? O Brasil é o país do abandono, e que as elites, até as classes médias estão cagando para tudo que está abaixo, tudo que está servindo. E isso é a maior doença do país, sacou? E o rap conseguiu me colocar uma visão um pouco mais emocional disso, sacou, velho? Mais real. Conviver com os caras, visitar, ir na casa dos caras e ouvir as histórias. A maior vitória, talvez, o ponto mais emocionante da minha pesquisa é ver que a trajetória do rap não é somente uma trajetória de um gênero. Quando falo de um gênero, parece que as coisas transcorrem por si só, mas são vidas inteiras dedicadas a um sonho, mano, que há 30 anos atrás era loucura, sacou? E era o caminho que tirou o cara literalmente da morte, velho. E o cara deve a vida dele pra isso. Então tu vê como as coisas vão se conectando ao longo desses quase 40 anos, 50 anos de vida, da experiência das vidas e das pessoas dedicarem suas vidas. Isso pra mim é o mais bonito. Então o rap, na minha opinião, ele me dá mais do que essa parada política. Política seria um termo vulgar, porque você vê um monte de gente que é consciente politicamente, mas não consegue ser empático com correria ali, com o cara que tá na rua. O cara é sei lá, esquerda, caviar, que seja. Quero botar rótulos, mas a parada é a empatia, tu conseguir tentar se colocar no lugar de uma pessoa. Eu acho que o rap me deu algumas ferramentas para fazer um esforço maior em relação a isso. Essa porra vai virar outra noite, outra madrugada. Peguei o talento na minha quebrada. Visão de futuro, eu tô pela minha área. Quero que é meu por direito. Eles falam de droga, nunca vi o que. Eu vi de perto a troca de tiro. Demônios querendo levar minha alma. Vivo louco, nunca acredito. Eu nunca tive a intenção, e nem tenho, de ser um representante de nada. E também não acho que eu seja o canal certo para dar voz para ninguém. O que eu acho é que eu tenho ferramentas
que poderiam ser úteis para um coletivo. Não pensando em termos de grupos sociais, ou seja, de uma classe ou de uma quebrada, ou do povo negro, do povo favelado, nada disso. Mas eu tendo a ser pragmático com as coisas. Como eu falei, a minha experiência com cultura, com gestão de cultura, me apontou qual que seria a deficiência maior da cena. Embora a gente tenha déficits em várias coisas, falta casa de show, falta incentivo, falta estudo, falta não sei o que, a gente tem tudo isso, mesmo que a gente, em algum outro lugar, em algum outro momento, isso varia, assim, o tanto que a gente tem. Mas registro, sistematização e memória, a gente não tinha. Então isso era uma demanda latente. E é uma demanda que o mercado não quer se ocupar dessa parte, porque é uma parte da cadeia produtiva da cultura que traz muito pouco retorno para o mercado. Você vende pouco. Assim, minha pesquisa ela tá download gratuito e você pode ler no site gratuitamente. Mas se eu tivesse impresso o livro, eu teria tido prejuízo. Então é algo que o mercado e que a iniciativa privada não querem se envolver, e é algo que o Estado tem interesse em financiar. Então, sabendo disso, eu propus um projeto para o FAC, tendo em mente isso. Onde que entra a questão social das coisas? Diferente do rock, que deu o título de Brasília, capital do rock para Brasília, o rap não conseguiu angariar os relatos, os registros, e não conseguiu documentar a sua própria trajetória. Já o rock, que foi performado por uma gente branca e rica, com acesso aos meios de produção de conteúdo e com acesso à imprensa, o rock conseguiu elaborar esses registros e tem a sua história completamente documentada e divulgada, tanto que ainda se mantém um pouco essa história de capital do rock. Já o rap estava fadado a um apagamento, porque quando você não registra, não sistematiza e não divulga a sua história, você tende a apagar a sua caminhada. E isso tem motivos raciais. É um discurso que não é tão agradável quanto o rock, mesmo o rock tendo seu componente político, é um componente político que é do observador indignado, sacou? Que não está sofrendo em nada com o que ele está criticando. Já o rock não, é um discurso de ódio, de raiva, de sofrimento, porque é um povo que está sofrendo o que eles estão cantando. E isso nem sempre é muito agradável para os ouvidos da indústria. Não é agradável para a mídia. Era uma galera que não tinha acesso à câmera, à filmadora, e se tinha, não cuidou muito bem. Então, apesar de ter bons trabalhos desenvolvidos nisso, era algo muito carente, quase um deserto. Ainda mais um estudo de panorama que pudesse condensar em traços gerais como as coisas aconteceram aqui. Então foi nessa fissura que eu decidi colocar meus esforços. Primeiro na pesquisa e depois na exposição, sendo que as duas têm muitas qualidades, mas também têm limitações. E é um passo que eu preciso enxergar como um primeiro passo de uma coletividade. Porque se o DF depender disso, do meu trampo,
como único e como acabado, como um processo acabado, a gente vai deixar um universo de coisas muito grande, muito rico sumir. Eu acho que a maior gratificação de ter feito esse trampo é receber o respeito das pessoas que eu sempre admirei, sacou? E sem precisar me fantasiar de algo que eu não sou. Eu sempre me coloquei como um pesquisador, como uma pessoa que eu sou, vindo de onde eu vim e tendo esse objetivo em mente. Então, receber o respeito do DJ Rafa, da Vera, do X, do Japão, de uma infinidade de gente, é muito satisfatório, e não para encher meu ego, mas de legitimar o trampo que eu desenvolvi, isso que é o mais importante. Minha preocupação era conseguir fazer um trabalho que tivesse ancoragem na rua, sacou? Ancoragem na história, e que as pessoas pudessem ler, tanto de dentro do movimento quanto de fora, e falar, pá, esse é um trampo consistente. E o caminho que eu achei para fazer isso foi um caminho muito mais longo, que foi eu pesquisar alguns marcos temporais, alguns episódios que gerassem reflexões e colocar os quase 40 entrevistados para falar desses marcos. Então, na verdade, a pesquisa ela é conduzida muito mais pelas falas dos entrevistados do que por análise própria. Então, isso me coloca num lugar de legitimidade muito forte, porque o meu maior trabalho foi conseguir elaborar uma estrutura lógica, cronológica e de reflexões e de provocações com que as pessoas pudessem falar. E eu acho que eu cumpri isso, saindo da década de 80 até a contemporaneidade, abordando um número muito grande de assuntos de forma muito profunda. Eu acho que esse é o maior mérito da pesquisa. A pesquisa é um texto denso, eu acho que você já deu uma olhada, são 130 páginas de texto, depois tem mais 200 páginas de entrevistas, quase 40 entrevistados. Então tem muita coisa e existe um método ali, o que eu acho que é importante. Porra, velho, quanto aos entrevistados, acho que todos me acabam me emocionando. Tem uns mais que outros, mas Japão é um bom contador de história, sacou? DJ Rafa é um exímio conhecedor da cena, não só da cena do DF. É interessante ouvir a história do Dyer, sacou? O Dyer é um personagem polêmico e tal, mas é um personagem que tem uma atuação importante no rap do DF, não só como artista. Ele era vendedor na Discovery, depois comprou a Discovery, ele ainda é dono da Discovery, então essa vivência dele ter falado sobre isso, abriu portas assim para eu buscar outras coisas sobre o mercado de rap. O Rei foi um cara que em off me contou muita coisa, que serviram para me posicionar talvez de um jeito um pouco mais neutro e abandonar crenças que eu tinha antes da pesquisa. A Vera e a Tabata, a Lorena, trouxeram reflexões sobre a questão do gênero, que é muito importante. Eu, como pesquisador homem, não tenho a capacidade, não tive também, não tenho esse lugar de fala, essa legitimidade de abraçar e de aprofundar a questão de gênero na minha pesquisa, embora as falas das mulheres estejam bem distribuídas e eu tenha um capítulo só sobre mulheres. As mulheres, principalmente, elas colocaram e conseguiram se aprofundar, isso foi bem tocante também. E, na verdade, o que é mais emocionante é você conseguir observar todas as entrevistas e vendo que
todas as falas, elas se interligam e elas vão se amassando e se sobrepondo. Por exemplo, o Marola não foi um cara que eu entrevistei, mas no Rap Total Podcast ele dá uma entrevista muito maneira, interessante, falando dele distribuindo discos e dele tomando uns canos. Aí ele fala da loja de discos que o DJ Rafa tinha com o Celção, e na entrevista o DJ Rafa fala disso. Aí quem era o vendedor na loja era o DJ Ocimar, que aí já leva para outra parada. Aí tu vai vendo que essas ligações elas não começaram hoje, tem 30 anos e vão se mudando, se transformando. Então isso pra mim é o mais bonito da parada. Eu tenho que me preocupar com duas coisas em relação ao trampo que eu fiz. O primeiro delas é a salvaguarda dessas obras, são 90 obras, então eu tenho que buscar algum lugar, alguma forma dessas obras estarem bem guardadas, em condições adequadas para que elas se mantenham. E a segunda é conseguir pautas em outros lugares, em outras cidades do DF, para mais pessoas verem. Eu tenho a intenção de também conseguir algum jeito de levar isso daqui para as escolas, ou que as escolas consigam visitar. São as ambições imediatas de peso. No futuro médio ou a longo prazo, eu pretendo desenvolver outras pesquisas, talvez sobre os DJs, sacou? Um recorte focado nos DJs, no mesmo molde de peso, assim, a divisão de temas e de tempos, porque acaba que o rap, ele, principalmente assim, na contemporaneidade, dos anos 90 pra cá, ele é mais focado no MC e não tem muito como fugir sobre isso. E existe uma caminhada de DJs que é independente do MC. Eu acho que a gente pode explorar isso e talvez isso seja um bom passo para, no futuro, a longo prazo, eu poder cobrir as 4 linguagens do hip hop com pesquisa. Então, eu acho que é importante uma mensagem para mim e para todo mundo que trampa com cultura, na verdade, velho. Existe um trabalho de base, um trabalho de educação e de plantio, que ele precisa ser feito e que ele não é bem remunerado, mas que ele transforma as coisas, ele cria estruturas, ele cria caminhos para gerações futuras, e que é importante acreditar nisso, e que a partir desse trabalho outras oportunidades acontecem. Então é importante você investir nesse trampo, você pesquisar iniciativas desse tipo de caráter, e que isso vai transformando as coisas. Só menino bom, você não viu, então solta os pitbull, os mais caros do Brasil. Solta a percussão, tá mó calorzão, mas siga o frio, acata a visão, não vai na emoção, te arrepio, vem de graça não. Só menino bom, você não viu, então solta os pitbull, os mais caros do Brasil.